Mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto que tanto nos interessa, né? Com um convidado muito especial, que é o Pedro Paulo. Eu vou dar um espaço para que ele se apresente, para quem está aqui conosco nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Thaís, respondo pela direção da Type B Consultoria. Eu e Vanessa fazemos essas lives semanalmente, então muitas das vezes vocês veem a Vanessa por aqui, e algumas das vezes eu que estou. E hoje estaremos falando sobre um assunto bem interessante, né? Que é a análise crítica de certificados de calibração. Pedro, queria que você se apresentasse para o pessoal, para que a gente pudesse começar a abordar o assunto, o tema de hoje. Tá ótimo, tá bom. Tá ótimo, tá bom. Bom, eu me chamo Pedro Paulo Novelino do Rosário. E a minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, mas a engenharia eletrônica já ficou há muitos anos para trás. Fiz um mestrado em metrologia, na qualidade industrial, pela Pontifícia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E atuo na área de instrumentação, metrologia industrial há 40 anos. Então, já tenho alguns livros publicados. E ultimamente eu sou também um dos professores do curso de especialização em metrologia pela Universidade Católica de Petrópolis, parceria junto com a Sociedade Brasileira de Metrologia e o IPTEC, que a própria Thaís é uma das alunas. A gente ainda não teve a oportunidade de se cruzar no curso, porque a minha disciplina é a próxima que depois dessa que está começando, vai começar, que é de planilha. Sim, é isso aí. Pedro, é um prazer. Estão dizendo que o nosso áudio está com eco, mas o eco vem do meu áudio ou do áudio do Pedro? Só para saber, para ver o que pode ser, a gente tentar resolver esse problema. Se eu diminuo o som, o eco diminui. Um pouquinho também. Vamos ver se diminui um pouquinho o volume. Também não Tá pode melhor, ficar muito pessoal? baixo. Tá muito baixo. Melhorou? É do Pedro. Bom, mas aí já tem um polegarzinho para cima, que acho que melhorou. Vamos prosseguir. Pedro, é um prazer receber aqui você nessa noite para a gente poder falar sobre um assunto voltado para a metrologia, né? Que é do nosso interesse, é do interesse de quem trabalha na área, de quem está estudando na área. Nós escolhemos essa data, normalmente as nossas lives acontecem dias de quinta-feira, mas nós escolhemos essa data até pela comemoração do Dia Mundial da Metrologia, né? Que comemoramos no dia 20 de maio. Então, essa live é comemorativa também referente a isso, porque a análise crítica de certificados de calibração não seria possível sem o conhecimento metrológico, né? Por mais básico que seja, mas ele deve existir para que uma boa análise crítica de um certificado de calibração ocorra. E começaremos o nosso assunto abordando, fazendo algumas perguntas sobre esse tema. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o que é um certificado de calibração? O que você entende por um certificado de calibração? Porque nós estamos com ouvintes, pessoas que vão ouvir essa live depois que ela é transformada em vídeo, que são tanto leigos na área, pessoas que querem aprender para poder ingressar na área de metrologia, quanto pessoas que já são profissionais de longos anos. Então, o que seria um certificado de calibração? Tá bom. Vamos aí tentar explicar. Porque antes de entrar no certificado, eu não sei se as pessoas sabem por que você falou que hoje é o Dia Mundial da Metrologia. Por que é comemorado o Dia Mundial da Metrologia? Porque nessa data, em 1875,
os 17 países que se reuniram, e o Brasil foi um dos signatários dessa convenção, eles criaram o Biro Internacional de Pesos e Medidas, né? Que é o laboratório que fica lá em Paris até hoje. Então é considerado o Dia Mundial de Meteorologia. Agora, o Dia da Meteorologia brasileiro não é nesse dia. O meteorologista tem uma vantagem, ele tem 2 dias aqui para comemorar. A outra é no dia 26 de, né? 26 de junho, que foi a promulgação da lei imperial, que adotou o sistema métrico na época, métrico francês como o padrão, do Brasil. Então, nós temos dois dias aqui no Brasil. Que ótimo, né? Pois é. E eu sou engenheiro, ainda tenho mais um terceiro dia. Olha que maravilha. Que maravilha. Bom, então vamos lá. Você perguntou o que é um certificado de calibração. Isso. Bom, no vocabulário internacional de meteorologia, que é a nossa Bíblia, né, que é o nosso dicionário meteorológico, ele fala lá sobre calibração e diz que a calibração ela pode ser expressa por uma função, um diagrama, uma curva, uma tabela de calibração. E o certificado de calibração, nós temos várias dessas informações. Né? Muitas vezes você tem, às vezes, até uma função que interrelaciona a variável de entrada com o padrão de referência, a tabela que mostra os erros e a incerteza. E o certificado de calibração, na verdade, é um registro técnico. Né? É um registro técnico que contém essas informações meteorológicas, resultados do processo de calibração e que vão permitir que não um leigo, mas um especialista, alguém que entenda na área de meteorologia, consiga avaliar e interpretar e fazer como se fosse a que a gente está falando, a avaliação da conformidade do instrumento de medição. Quer dizer, avaliar a conformidade é um termo técnico também, que significa que você vai fazer uma comparação com determinadas referências, com regulamentos, com normas. Você vai comparar o resultado de modo a verificar se aquele equipamento, se aquele instrumento de medição, ele está ou não adequado para o uso que você pretende. Então, o certificado ele reúne várias informações meteorológicas que vão possibilitar uma análise crítica desse instrumento de medição. Sim, e nessa abordagem, vale a pena ressaltar que o certificado de calibração, ele é para o equipamento que foi calibrado, né? Ele não é extensível a lotes, né? Muitas das vezes nós observamos essa observação, observamos esse detalhe, né, que vem escrito no certificado. É uma coisa que aparece no certificado, né? Sim, porque ele é válido para aquele instrumento específico, não é nem para o tipo. É porque você tem que ter bem identificado. Sim, é pro equipamento que passou pelo processo, né? Exatamente. Então, para quem é leigo na área, não adianta pegar um certificado genérico e querer encaixar naquele equipamento que utiliza, né? O certificado é unívoco, é daquele equipamento, né? Não, é igual como se fosse fazer um exame de saúde e aí, bom, você é uma mulher, o seu exame então serve para todos. Não, para todas? Não. Você fez um exame específico daquele equipamento, daquele instrumento. Sim. Então, vale para aquele. E aí, quando nós falamos das informações, eu gostaria de te perguntar quais são essas informações mínimas que um certificado de calibração deve possuir? Existe uma listagem? Qual é o básico e o mínimo que um certificado de calibração, ou receber um certificado de calibração, ele deve constar? A norma ISO 17725 é a que mais dá informações, quer dizer, solicita informações e estabelece no critério, lá no requisito 7.8, que é relato dos resultados, ela apresenta
as informações mínimas que tem que constar nesse certificado. Então, tirando algumas informações, eu vou focar um pouco mais nas informações meteorológicas, mas ali você tem a obrigatoriedade de você ter o endereço do laboratório, as informações do cliente, se foi executado ou não nas instalações do laboratório, e os requisitos meteorológicos mesmos, você pode começar a avaliar quando ele informa lá que você precisa declarar qual é o método que foi utilizado, ou método ou procedimento de calibração. Pedro, só um minutinho. A Vanessa falou que continua dando eco, para eu tentar colocar o fone. Deixa eu só pegar o fone aqui. Só um minuto. Você, né? Tá. Então, voltando ao que a gente estava falando. Sobre as informações metrológicas que estão no certificado de calibração. Então, ali você tem que ter bem claro, como a gente estava conversando ainda há pouquinho, a identificação do instrumento de medição, né? A identificação do instrumento que foi calibrado com todas as características dele. Aí você tem lá um modelo, número de série, quem é o fabricante, né? As faixas de medição, resolução e as informações necessárias desse instrumento. Eu estava falando sobre o método ou procedimento, né, de calibração que foi utilizado. O ideal é, inclusive, que se esses métodos, esses procedimentos sejam normalizados ou referendados por uma norma técnica, porque isso aí fica fácil de você depois comparar, né, e ter a verificação, né, que pode ser checada por em outro local, ou até mesmo pelo próprio usuário. Obviamente, você tem que ter os resultados, né? Os resultados da calibração, apresentando ali incertezas, os erros, né? Então, isso é importante. A declaração de que esses dados só valem para aquele instrumento, né, que foi calibrado. A rastreabilidade, que isso é outro fator importante, você ter as informações dos padrões que calibraram, né? De que maneira que você consegue, através dessa rastreabilidade, garantir que essas medições elas sejam confiáveis, possam atingir ao topo da cadeia metrológica, que é o Sistema Internacional de Unidade, lá os padrões internacionais. Então, a rastreabilidade é importante. As condições ambientais, onde foi executada a calibração, né, as condições lá de pressão, umidade, temperatura, outras condições que são importantes. E também de que se aconteceu algum ajuste, porque às vezes na relação entre quem executa a calibração e o cliente, ele pode solicitar que, se houver alguma divergência, haja um ajuste feito no instrumento. Então, você tem que ter os resultados da calibração antes, né, antes desse ajuste realizado e depois do ajuste realizado também. E uma outra informação que ou pode constar ou não, mas na maioria das vezes não consta, mas a norma ela fala lá, para que o laboratório não estabeleça nenhum prazo, nenhuma periodicidade para aquela nova calibração, né? Isso é uma atribuição do usuário. É porque quem é mais sênior, no meu caso, eu cheguei a ver vários certificados de calibração emitidos por laboratórios com prazos de validade. Então, isso era uma coisa até complicada, porque você depois começava a analisar e ver, bom, eu não preciso seguir esse prazo que está aqui nesse meu certificado, porque o meu histórico comprova que não preciso. Só que aí isso ainda na época do Guia 25, que não tinha isso. Depois mudou, e então essas coisas aí agora está bem claro. Então, se não me falha a memória, deve ser uns 18 requisitos, 18 itens mínimos que tem que ter nesse certificado de calibração. Eu acho que, da questão metrológica, acho que esses foram os principais aí que eu me lembrei aí de comentar. Sim. Se lembrar de outro, pode comentar. Quem lembrar, quiser comentar aí, tá, sinta-se à vontade. Nós temos esse requisito, né? E hoje vale a pena que a norma, ressaltar que a norma coloca que só é possível
colocar alguma informação sobre prazo, se isso for acordado com o cliente. Isso. Então, para quem tem essas solicitações, peça ao cliente uma formalização, porque se não houver essa formalização, né, é passível de uma não Exatamente. conformidade em auditoria, se não tiver essa comprovação de que essa Isso. data de validade foi colocada com base num pedido, né, para que não haja conflito de interesse, né. Voltamos para o que a norma tem batido na questão da imparcialidade, né, que o laboratório ser imparcial, e temos que preservar por isso. E também que falar sobre, para quem é da área aqui e tem dúvidas, está montando uma planilha que vai gerar um certificado de calibração e quer colocar as informações, o primeiro passo é o que o Pedro falou, de ir no item 7.8 para ver quais informações mínimas. Se não tiver nenhuma informação dessa, vai ser passível de não conformidade, né? E existem também hoje alguns documentos orientativos do SEGEC, como, por exemplo, a área de pressão, para a área de vazão, que estipulam quais os dados devem ter nos certificados, né? Por exemplo, para transmissor de pressão, que tem que ter uma correlação das grandezas entre pressão e corrente. Então, tem alguns certificados que existem algumas especificações, né, a mais, e isso consta nos docs SEGEC, nos documentos orientativos. Então, vale a pena, quando montar um certificado de calibração, olhar se há alguma documentação além da norma para ser seguida também, né? Claro. Até porque essas informações, se você está falando de um laboratório que já é acreditado, ele obrigatoriamente tem que apresentar isso. Agora, você não precisa só utilizar laboratórios acreditados, né, para você fazer uma calibração. Se o laboratório que faz a calibração tem os padrões rastreados, o usuário pode utilizar. Mas aí, mais do que nunca, tem que ter atenção para ver se pelo menos essas informações mínimas que a norma estão contidas, diz que tem que ter, elas estão contidas. E aí só uma com coisa, a certeza. gente estava falando sobre o prazo de intervalo de calibração. Às vezes você tem essa relação cliente, porque às vezes o laboratório ele é de uma organização e presta serviço para essa própria organização, né? É um laboratório interno e que, com seus padrões rastreados, lá e presta serviço para a própria organização. E aí pode ser que ele coloque lá no certificado, até para que o próprio usuário ali tenha no certificado aquela tabelinha de prazo, sabendo até quando ele tem que mandar, né, para fazer uma nova calibração. Mas isso, como diz, tem que estar acordado, né? Tem que estar documentado esse tipo de coisa. Sim, se documentado, né? Tá tudo certo. Exatamente. E aí, Pedro, quando nós assim nós já falamos o que é um certificado, quais informações ele tem que ter, e quando nós chegarmos na análise dele, nós temos que ter uma base para essa análise, né? Que muitos entendem como critério de aceitação para aquele equipamento. E aí, como em si definir? Vamos dizer que eu tenho uma gama de equipamentos. O que eu vejo muito nas empresas é definir um critério único. Joga uma porcentagem e todo mundo tem que atender a isso. Só que, analisando metrologicamente, nós entendemos que há necessidade de um conhecimento do uso e daquele equipamento, bem como o local onde ele vai ficar, para definir esse critério com mais clareza, né? Se ele vai ser mais brando ou se vai ser um critério, um percentual bem apertado, né, para ser atendido. Como definir? Qual os princípios utilizar para se definir esse critério de aceitação do equipamento? Como você falou, não tem uma regra, né? Você não pode estabelecer dizendo que todos os meus, pegar um exemplo mais simples, todos os meus paquímetros, eles precisam ter um erro máximo definido para poder... Depende da aplicação. A primeira coisa, você tem que começar, igual quando você vai implantar um sistema de gestão da qualidade. Você começa primeiro pela variação, a tolerância do seu processo. Quanto é que eu tenho... porque esse instrumento ele vai medir alguma coisa, né? Ele não vai ficar na prateleira guardado. Se ele vai ficar na prateleira guardada, ele não precisa ser feito nada com ele. Então, ele vai medir alguma coisa. Então, ele vai medir alguma variável que tenha uma faixa permissível
uma faixa de tolerância. Se eu estou monitorando a pressão de uma determinada equipamento, determinada tubulação que passa o produto, então ela tem uma faixa de variação. Ou um exemplo mais simples, a temperatura do laboratório que vai fazer lá a calibração, que ela tem que estar entre 20 mais ou menos 2 graus. Então você tem a faixa de variação do seu processo de medição, mais ou menos 2 graus. Bom, então o instrumento de medição ele tem que ter a capacidade para conseguir detectar essa variação, né? Ele tem que ter o erro máximo dele, junto com a incerteza, ela tem que ser adequada o suficiente para poder medir essa variação. Então, o primeiro passo é sempre olhar o processo de medição e ver qual é a faixa e qual é a variação desse processo. Aí sim, depois disso eu vou analisar. Bom, quem estuda incerteza, você sabe que as incertezas elas se compõem. Então, se eu considerar, por exemplo, eu sei que tolerância de processo não é incerteza, mas se você considerar essa variação com a incerteza do instrumento, elas se somam, assim, de modo, a grosso modo falando, elas somam, né? A variação do processo com a incerteza do instrumento, elas têm uma combinação. E o instrumento, então, ele vai contribuir para uma dúvida nessa minha medição final, né? Então, quanto menor essa variação desse instrumento, quanto menor essa incerteza, menor a contribuição dele para a minha tolerância, para o meu intervalo de medição. Então, eu tenho que avaliar primeiro se esse processo está sob controle ou não. Porque se ele é um processo muito instável, eu tenho que ter um critério de aceitação muito crítico para esse instrumento, para ele conseguir perceber essas variações, principalmente se eu estiver próximo dos limites de tolerância, né, desse meu processo, dos limites inferior e superior de especificação. Agora, se é um processo bastante estável, ele é muito centrado, ele é muito fixo, esse instrumento ele não precisaria ser tão crítico em termos de incerteza. Você poderia utilizar um que tivesse uma incerteza um pouco maior. Porque a gente sabe que quanto menor a incerteza, mais caro esse equipamento ele é mais sofisticado. Sim. Então, o critério depende da aplicação, como você disse também, falou no início, sobre o uso, em que condições esse instrumento vai ser utilizado, que isso influi também até no intervalo, na periodicidade de calibração, né? E o critério ele é baseado em cima da tolerância do processo. Então, você pode atribuir 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 da incerteza dele em relação à tolerância do processo. Aí você vai analisar custo e benefício, né? Com certeza. Com certeza. Uma perfeita resposta para quem tem equipamentos em mãos e precisa definir esse critério. Não existe uma fórmula mágica que dê o critério para todos os equipamentos. Vai precisar analisar. Antigamente tinha a regra de ouro, divide por 10 e pronto. Tá bom, mas se eu tiver uma tolerância muito pequena, botar uma incerteza 1/10 dessa tolerância, pode ser que eu até nem tenha no mercado um instrumento que seja viável para você fazer essa medição. Que exista, então, né? Relação. Pois é. Então, você tem que analisar isso com cuidado. Por isso que esse critério de aceitação, ele não é fácil de ser tomado essa decisão assim. Sim. Né? Sim. Eu acredito que seja um dos itens mais difíceis de se definir quando você monta um processo. Mas depois de definido, se esse processo é estável, né, você não vai ter mais trabalho quanto a isso, né? Muito... Fica mais fácil, né? Sim, com certeza. E aí, Pedro, assim, nós temos a informação do que é o certificado, o que ele tem que ter, o mínimo, né, que ele tem que ter de informação. Sabemos que precisamos definir um critério para os equipamentos que temos em mãos. E aí, com base em todas essas informações, como que nós devemos realizar uma análise de um certificado de calibração? Como proceder em uma análise? De que forma realizar? Bom, você
qual é o propósito, vamos lá começar, qual é o propósito de fazer a calibração de um instrumento? É você ter lá a rastreabilidade, quer dizer, tentar garantir que a medição dele ele é rastreável, ela pode ser comparada com referências e com padrões, e você identificar, grosso modo, ali naquele momento, quais são os erros de medição e qual é a incerteza desse instrumento. Então, esse é o propósito de calibração. Então, a análise crítica de um certificado, se você considerar que é um certificado de um laboratório acreditado, todas aquelas informações mínimas, como eu já disse, elas já vão estar lá constando. Se não, a primeira coisa é você avaliar essas informações mínimas que tem nesse certificado para ver se elas atendem aos requisitos normativos, mesmo o laboratório não sendo acreditado. E confirmar, né, essa questão do critério lá depois de aceitação. Você, com base nos resultados da calibração, olhar lá os erros e incertezas e ver se essa relação, se a soma... Porque é muito comum nas indústrias, nas medições contínuas, você não ficar, por exemplo, um instrumento foi calibrado e teve um erro, né? Aí você pode dizer, bom, mas se ele tem um erro, eu posso corrigir. Depende. Você tem instrumentos que você não consegue corrigir, por exemplo, sensores. Um sensor de temperatura, um termopar, um RTD ou um TLV. Você consegue identificar o erro, mas você não tem como ajustar ele, você tem que conviver, né? Ou você vai fazer uma correção a cada leitura, ou você, na maioria das vezes, o que você faz é incorpora esse erro de medição junto com a incerteza e transforma isso que a gente chama numa incerteza máxima, uma incerteza ampliada, mais do que expandida. Então, se essa soma de erro com a incerteza, se ela está adequada ou não para medir, para você conseguir medir a variação do processo. Então, esse é o ponto-chave, né? Esse é o crítico dessa análise do certificado, né? Sim. É por aí, quer dizer, são as informações mínimas, a confiabilidade, a rastreabilidade da medição e essa questão dos erros e incertezas do seu instrumento naquele momento. Lembrando que a calibração é como se fosse um retrato, é aquela situação naquele estado, naquele momento. Sim. Né? E é importante, se você tem histórico, analisar o histórico. Porque, por exemplo, um fator muito comum nos instrumentos de medição é a deriva, né, ao longo do tempo. E você só percebe essa deriva comparando com instrumento, com certificados passados, porque aquele certificado ele não vai dizer qual é a deriva ao longo do tempo. Então isso você tem que verificar também. Então você tem que checar essa informação. Né? Ela não está naquele certificado, mas está nos outros. Você tem que acompanhar esse histórico para ver a tendência desse instrumento, se ele está caminhando para ser colocado de lado ou não, né? Verdade. Com essa análise da deriva, a gente consegue estimar, né, até o tempo, a proximidade da vida útil, né, do quanto esse equipamento ainda pode durar ou não, e não pegar um laboratório de surpresa, né, algo do tipo. Então, a análise correta faz toda a diferença, né? O que chama é uma das formas, inclusive, de você fazer esse acompanhamento, você botar, né? Faz um gráficozinho, uma carta de controle, colocando ali erros, incertezas e tal, para você começar a ver como é que ela está se comportando ao longo do tempo. Se ela está se aproximando de limites que você pode estabelecer, né? Limites de controle, né? Inferiores, antes de chegar nos limites do processo em si, né? Sim, com certeza. Então, assim, é possível perceber que a análise do certificado de calibração, antes da análise, precede algumas informações que a gente tem que possuir para que essa análise seja feita, né? Igual o cálculo de incerteza. Quando a pessoa não conhece sobre o cálculo de incerteza e pensa que chegar na expandida, você pode pular um caminhozinho e você vai chegar lá na expandida. Existe um caminho a ser trilhado, né? E parte desse caminho é definir esse critério, porque sem esse critério, sem saber quanto o seu equipamento pode ter de erro, de incerteza, você não consegue fazer uma análise por completo, né? Você pode estar aprovando ou reprovando algo que você não sabe se ele poderia ser utilizado ou não, né?
Essa questão da incerteza de medição, ela é uma componente, a incerteza final é uma composição de várias componentes, né? Então, a princípio, você não deve descartar nenhuma componente. Quando você fizer a análise toda, você pode até chegar à conclusão que você tem uma que prepondera, uma ou duas, e aí cuida mais dessas, né? E as outras elas acabam não influenciando muito, né? Porque também é muito comum, às vezes o processo e o instrumento ele é muito repetitivo. Então, quer dizer, a incerteza, para quem conhece, a incerteza tipo A pode ser muito baixa ou praticamente zerada, mas você tem a resolução de leitura que pode ser um fator preponderante, né, na incerteza final. O próprio padrão, se o padrão utilizado também vai influenciar ali, então você tem que analisar esses componentes, né? E essa incerteza depois, se você incorporar o erro de medida, então, se você não corrigir o erro de medição, que ela aumenta mais ainda, você tem que tomar cuidado. Verdade, assim como nós podemos ter um equipamento que ele é repetitivo em suas medições, a incerteza do tipo A pode ser 0 e o erro de medição ser altíssimo, né? Ou até a tendência ser alta, porque ele pode não estar de acordo com a referência do ponto de medição, mas ser muito repetitivo para aquela medição e acabar falseando. A gente, pela incerteza, achar que é um equipamento que está apto, né? Mas quando observar o erro, ele não está. Então, nós temos que nos cercar, né? Eu diria que se você conseguisse corrigir em cada leitura o erro, quanto mais preciso o equipamento, o instrumento melhor, né? Porque a precisão, ela está muito mais ligada à questão do projeto, do equipamento, porque você consegue provar matematicamente, estatisticamente, e quanto maior o número de medidas, a incerteza, ela diminui, né? A incerteza final, ela é dividida pela raiz de N, né? Do número de medições, né? Para quem estudar a incerteza de medição, você vai ver lá que a incerteza tipo A é desvio padrão dividido por raiz de N. Então, se você tem um N muito grande, essa incerteza ela diminui. Mas, se você tem um erro muito, muito alto e não conseguir corrigir, pode ser que esse erro acabe, somando com essa incerteza pequena, ela se aproxime da faixa de tolerância, dos limites. Então, você tem que tomar esse devido cuidado. Verdade, com certeza. E aí, assim, depois desse processo de análise, algo que é muito importante é você registrar de alguma forma essa análise, né? Para quem vier, nós temos que pensar em um laboratório, em uma empresa, onde uma equipe tem acesso às informações e essa equipe precisa saber, ao pegar aquele documento, se ele foi analisado, se ele está apto para uso e de que forma, o que a gente pode utilizar como ferramentas para documentar essa análise crítica. É o que a gente diz, não basta dizer que fez, né? Você tem que provar, você tem que ter evidência objetiva de que aquela análise foi realizada. Também eu digo que não tem nenhuma receita padrão, não tem uma forma padrão. Você deve, de alguma maneira, identificar o próprio instrumento, você pode colocar uma identificação, uma etiqueta de que ele está apto, né, que ele está conforme, está aprovado, ou às vezes você pode botar lá aprovado com restrições, o equipamento só pode ser utilizado em determinada faixa, ter numa planilha onde você registra essas informações. Já vi, mas isso aí também não é muito comum, do próprio certificado a pessoa coloca lá, está aprovado, foi feita análise. Então, eu estava falando sobre a questão que não existe uma regra, tem que ser desse jeito. Não, você tem que, de alguma forma, criar um mecanismo na tua organização lá, você botar na etiqueta, pendurar uma etiqueta, se o instrumento é muito pequeno que você não consegue colar nada, às vezes pendura uma etiqueta dizendo que ele foi feito, está aprovado, o prazo da próxima calibração, ou isso está numa planilha eletrônica. Como a gente estava conversando, você tem que estar, de alguma forma, identificado claramente para quem vai utilizar, saber que ele ainda está apto para uso, que ele está no prazo de validade e que está adequado. Então, não existe uma
uma regra, uma receita fixa ali, tem que ser daquele jeito. Sim, ótimo. Então, assim, para quem trabalha na área, para quem precisa de implementar esse sistema, a norma não diz de que forma, você só tem que mostrar de alguma forma, né? Então, documentar, escolher o que é melhor para a empresa, porque para algumas empresas é melhor, tem empresas assim, prestando consultoria, eu prefiro evitar papel. Então, onde você puder fazer tudo ou de forma digital, ou identificar o equipamento, de forma que não guarde papel, mas tem empresas que querem ter um papel para cada equipamento que analisa, para cada certificado, que gosta daquele sistema. Tem empresa que não, que prefere o que puder ser digital, vai ser digital. Tem empresa que prefere, não, vou identificar o equipamento. Tem empresa que prefere, eu vou usar um carimbo. Então, a forma que a empresa definir, isso deve ser documentado de alguma maneira, né? Exatamente. Mas você também vai analisar, acho que não teria muito sentido uma norma chegar e definir, você tem que registrar, identificar dessa forma, dessa situação. Porque aí estaria sendo um negócio muito cartesiano, né? Então, tem que dar a opção para o usuário definir qual é a melhor maneira dele. O importante é, de alguma forma, deixar claro para quem vai usar que o instrumento continua apto ou está apto para aquela aplicação. Isso que é importante. Com certeza. E aí, Pedro, para encerrar, né, nossa última pergunta, nós fizemos um caminho desde o que é o certificado de calibração, o que é esse documento, como definir um critério, o que ele tem que ter um certificado de calibração, como analisar, como documentar essa análise. E, por fim, eu queria te fazer uma pergunta bem voltada para esse dia. Voltada para esse dia de comemoração ao Dia Mundial da Metrologia, que seria qual a importância da metrologia, do conhecimento metrológico para a realização de uma correta análise crítica de um certificado de calibração. Não falo de uma formação em metrologia, mas do conhecimento básico que seja dessa disciplina, né, dessa área da metrologia. Bom, a gente já falou sobre várias coisas nesse sentido, né? Quando você calibra o certificado, ele apresenta lá erros, incertezas, rastreabilidade, se você não souber pelo menos minimamente o que quer dizer isso, qual a importância da rastreabilidade, para que eu preciso detectar o erro, a tendência do instrumento e por que tem a incerteza, para que serve, você vai olhar um papel cheio de números, cheio de informações e não vai conseguir identificar nada. Lá no início, alguns anos atrás, quando comecei no trabalho de consultoria nessa área também, essas coisas todas, era muito comum você tem que calibrar o instrumento. Aí o usuário pegava, mandava para o laboratório, fazia a calibração, recebia o certificado, guardava o certificado, botava o instrumento e está ótimo. Aí quando você olhar, falei, bom, mas esse certificado está mostrando que esse instrumento tá ruim, está com um erro muito grande, está fora. Aí a pessoa olhava assim assustada, poxa, mas ele está calibrado. Quer dizer, o certificado por si só não garante a adequação do instrumento, né? E nem é o laboratório que define isso, é o usuário. Então, quem vai analisar tem que ter um mínimo de informação, um mínimo de conhecimento na área de metrologia. Como você falou, não tem que ser nem um mestre, nem um profissional, nem um especialista, mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Tem que conhecer pelo menos os conceitos fundamentais, ali, básicos da metrologia. Ele pode até não saber estimar a incerteza de medição, como calcula, mas ele tem que saber que a incerteza vai estar sempre existente na medida e como é que ela influencia, quanto ela contribui no resultado final. Ele tem que saber essas informações, né? Saber que o erro ele pode ser corrigido ou ele tem que ser incorporado à incerteza para comparar com a tolerância do processo. Então, essas informações são básicas, são mínimas para quem vai fazer a avaliação do certificado de calibração.
Então, voltamos à importância, né? Sempre importante a metrologia, ela está nas diversas áreas. Nesse dia é um dia que nós lembramos, né, mundialmente, em si, da metrologia, mas a metrologia está no nosso dia a dia e nessa questão de análise de certificado de calibração, ela também não deixa de estar presente mais do que nunca. Para fazer uma análise de certificado de calibração é necessário, você não precisa conhecer a fundo o equipamento, você não precisa conhecer a fundo o processo que foi envolvido ali, mas você tem que ter um conhecimento básico. Então, mais uma vez, voltamos à nossa importância da ciência da medição, né? Exatamente o que você falou. A metrologia está no nosso dia a dia, né? A gente, desde que acorda, né? Se você usa um despertador para te acordar, ele está lá e desperta. Aí você pensa, bom, mas esse teu despertador, teu relógio, ele não é calibrado. Bom, mas isso também você precisa calibrar se você tiver com um erro ou uma incerteza de alguns minutos nesse teu instrumento, não. Agora, se você pegar um cronômetro para cronometrar, por exemplo, o tempo de escoamento, né, de um determinado produto lá no viscosímetro, né, porque eu não sou químico não, mas eu acho que tem uma medição lá que você faz, você mede o tempo de escoamento na vidraria para calcular, né, a densidade do produto, tal, a viscosidade. Então, se ele não tiver calibrado, isso vai influenciar no resultado final. Então, é isso, né? Se você vai usar um termômetro em casa para você checar se você está um pouco febril ou não, ele não precisa ser calibrado, mas você espera, se você de repente vai num hospital, alguma coisa assim, que aquele instrumento ele seja, né, esteja calibrado. Pelo menos você espera. Agora, se isso acontece, aí é outra história, né? Então, dessa forma, nós fazemos essa live tanto para falar de um assunto tão importante, que é a análise de certificado de calibração, quanto para lembrar da importância da metrologia no dia a dia. Te agradeço imensamente, Pedro, por essa participação, por aceitar o nosso convite, por estar conosco nessa noite, falando um pouquinho, nos trazendo seu imenso conhecimento na área. Que possamos ter mais vezes esses bate-papos sobre outros assuntos. Esse vídeo, para quem nos acompanha pela primeira vez, sabe que semanalmente, quando nós fazemos a live, na próxima segunda ela é disponibilizada em forma de vídeo, então ela vai para o YouTube, ela vai para os nossos canais como LinkedIn, Facebook. Então, para quem não pôde acompanhar, ou quem acompanhou e quer indicar para alguém, ela vai ficar disponível por algumas horas, né? Acho que, se eu não me engano, por 24 horas no Instagram, mas depois vai ser transformado em um vídeo para quem quiser consultar e compartilhar futuramente. Tá bem, pessoal? Eu agradeço imensamente a presença de todos. Eu que agradeço também você aí, essa oportunidade. E aí, amanhã, eu vou fazer aí uma propaganda, amanhã eu vou estar numa live lá junto com o pessoal do canal Metrologia, falando um pouco sobre rastreabilidade metrológica, também é uma coisa que é bastante importante. E aí, ó, quem quiser aprender metrologia, então, meu livro aqui, ó, é Metrologia e Incerteza de Medição. Então, ó, aqui é um curso completo de metrologia. A Thaís tem, porque ela é aluna do curso lá de especialização, todos ganharam esse livro aí. Eu tenho. E lá no Instagram da Type, no nosso feed, tem uma postagem sobre o livro, dizendo quais são os conteúdos, marcando o Pedro. Então, o pessoal que quer dar uma olhada no conteúdo do livro, né, saber sobre o que ele trata, dá uma olhadinha lá no feed da Type, que também se encontra lá. Essa nossa conversa aqui é um capítulo do nosso livro, né? Análise de certificado de calibração. É um capítulo completo lá, com exercícios, com uma série de coisas. Muito, muito legal para quem quiser aprofundar os conhecimentos aí, tá bom? Muito bom, e é baratinho. Muito bom. É isso aí, gente. Vamos investir. Quem é da área tem que investir, tem que conhecer cada vez mais, porque o mercado pede isso, né? Então, que possamos cada vez mais estudar e nos aprofundar no conhecimento da metrologia. Tá bom, Pedro? Tá bom. Eu agradeço imensamente. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchauzinho. Pra vocês. Tchau. Tchau.